É isso aí, estamos na aula 5, aula de revisão. Então, oportunidade para você, aluno, tirar suas dúvidas. É muito importante a questão da participação. Então, assim, você revisou a aula 1, revisou a aula 2, revisou a aula 3 e a aula 4. Então, na aula 5, você vai tirar dúvida aqui com a gente. Então, nós vamos fazer uma revisão de todos esses encontros. Então, assim, eu sou o Aloysio, estou aqui com o professor Saulo, não é isso, Saulo? Isso mesmo. A gente está aqui para contribuir, né, mais uma aula aí, a aula de revisão, aquela que é muito importante. A gente vai só passar os conceitos que a gente já vem trabalhando ao longo dessas 4 semanas que a gente está fazendo o curso, essa disciplina, né, de introdução à informática, e eu estou aguardando vocês aqui, como o professor Luiz falou. Você tem que tirar suas dúvidas, esse é o momento, né, que daqui a pouco você vai fazer sua prova. Então vamos relaxar, fica tranquilo, o momento é esse, tá? E a gente está aguardando vocês aí para poder contribuir aqui pelo chat ou através da aula aqui do professor também, tá bom? É isso aí. Então, assim, a disciplina de introdução à informática foram vários conteúdos, né? Vários assuntos. Vamos relembrar o que a gente trabalhou aqui nessa disciplina. Vem aqui, ó. Então, o que a gente estudou? Histórico e evolução da informática, componentes básicos de um sistema computacional, manipulação de arquivos e pastas, gerenciador de banco de dados, editor de texto, planilha eletrônica, uso de hiperlinks, internet, trabalhamos com conceitos sobre os browsers, sites de buscas e o software de apresentação. Então, assim, o objetivo da teleaula de hoje vai ser o quê? Reconhecer o funcionamento de um computador, assim como seus componentes, manipular arquivos e pastas, desenvolver padrões de texto no aplicativo Word, habilitar os recursos da planilha eletrônica para a criação, formatação e impressão de tabelas e cálculos financeiros. Empregar técnicas para navegação nos sites e aplicar os recursos do aplicativo de apresentação no Word. Então, assim, é muito conteúdo, né? Assim, nós vamos tentar passar de uma forma rápida tudo que nós vimos nesses 4 encontros, mas assim, eu tenho certeza que é só para relembrar, vocês aprenderam e com certeza vão sair muito bem na prova regular, certo? Então, primeiro, vamos relembrar qual foi o computador, o primeiro computador que surgiu. Na primeira aula a gente comentou sobre ele, né? Tem algumas características. Quem lembra o nome dele? Então, vamos lá conhecer? Relembrando, né? Qual foi o primeiro computador da história? Então, assim, ó, foi esse cara aqui mesmo, ó, o ENIAC, certo? Aqui é uma fotografia de 2 operadoras desse computador, né? Tinha características de ser grande, né? Pouca capacidade de processamento. Então, esse daqui foi o primeiro computador da história. Agora eu já peço a atenção de vocês, por quê? A gente tocou muito nesse assunto, não foi, Saulo? Quando a gente comentou o que é software, o que é hardware, não é isso? Por quê? Quais os componentes do computador, né? De que o computador é formado? Isso aí é importante, né, Luiz? A gente costuma ver apenas uma parte do computador, que é aquela parte física, não é isso? Então, o conceito de parte física do computador, nada mais é do que o slide vai mostrar aí para vocês, é o hardware, né? A parte física do computador. E aquela que a gente não vê, que a gente manipula, qual é mesmo, Luiz? É isso aí. Então, assim, ó, o software, que é outra parte importante, é essa daí, ó, é a parte lógica do computador. Então, você que já está acompanhando a aula agora, pode ter certeza que vai aparecer alguma coisa nesse sentido, para você ter que interpretar. O software, ele é o que mesmo? O hardware, ele é que parte do computador? Em que situação eu utilizo um software? Em que situação eu vou utilizar um hardware, né, Saulo? Isso, já pensou se caísse assim na prova? Aloysio, eu consigo utilizar um computador sem software? E aí é complicado, hein? E aí, já pensou? Será que a gente consegue? Não, né? Se não tiver o software, por mais que tenha lá a parte física do computador, sem o software você não consegue utilizar os recursos daquela máquina. Você tem que ficar ligado. Assim como você também não consegue utilizar um computador sem todo o seu hardware
né, que funciona ali tudo montado, tudo certinho, para que você possa utilizar aqueles recursos. Então, é imprescindível que você tenha o software e o hardware. Tá bom, gente? Então, o professor Saulo acabou de dar algumas dicas aí. Preste bastante atenção que o Saulo aí está com vários presentes para vocês nessa prova, certo? Então vamos lá, continuando, a gente falou muito de informação. Lembram? A informação é gerada como? Primeiro, o que são dados em informática, certo? Então assim, a gente, quando fala em informação, a gente precisa primeiro ser o quê? Primeiro entender que informática é um conjunto de números, caracteres e imagens não processadas, não é isso? Então, dados em informática é um conjunto de números, caracteres e imagens não processadas. Olha essa imagem que a gente deixou aqui, ó, ela representa bem o que são dados, né? Quando se fala em dados, o que vai acontecer? Você não tem essa informação ainda. Ó, eu tenho, quando você pega um livro, se você não abrir esse livro para ler, o que tem lá dentro é apenas dados, você desconhece ele. A partir do momento que você abrir ele, ler, o seu cérebro processar e você entender o que é aquela informação, aí sim ela vai gerar uma informação para você. Mas até então, ela não, é apenas dados lá dentro. E é assim que funciona com o computador, né? O que está lá dentro do computador, o que não foi processado ainda, que não gerou informação para você, são apenas dados, ok? Continuando aqui, vem o que? A informação. Vocês observam que quando eu falei de dados e eu falei de informação ao mesmo tempo. Então, essa informação aqui, ó, ela precisa ser o quê? Processada. Mas primeiro, o que é informação? É o resultado do processamento, da organização e da manipulação dos dados, certo? Observa aqui esse exemplo, ó, que é uma página, certo? Uma página que ela foi processada, certo? Foi transformada. É bem comum a gente nas aulas, não é isso, Saulo, de desenvolvimento, mostrar logo de cara para os alunos, não é isso? Que atrás da página existe um código, não é isso? Isso, com certeza. Ali por trás de toda aquela informação que tem na internet, existem diversos códigos feitos em linguagem de computador, linguagem de programação, que são compilados, processados pelo computador e isso é retornado para o usuário de uma forma mais amigável, né? Então você vê o site ali de uma forma bonita, de uma forma apresentável, mas ali são vários arquivos de texto que estão sendo interpretados pelo computador. É isso aí. Então, assim, aqui tem um diagrama para vocês que a gente mostrou. Ó. O sistema computacional. Pode ser questão de prova isso daí? Com certeza. Mas assim, ó, quais as etapas para se processar um dado no computador? Então, veja bem, para essa informação aparecer no seu computador, ela primeiro tem que entrar, não é isso? Depois ela tem que ser processada, e em seguida sair, certo? E aí sim tem o ciclo de uma informação completa, certo? Então, o exemplo que a gente mostrou lá, uma página no Facebook. Para ela aparecer para você, ela tem que ter... Primeiro você tem que inserir a informação pelo seu teclado, ela tem que entrar alguns dados, que você vai digitar lá o endereço. Esse endereço é processado e aí sim aparece a imagem. Então o ciclo foi completado, certo? Essas são as etapas do sistema computacional. Entrada, processamento e saída. Tranquilo? Continuando, vamos aqui, ó. Vamos ver o que são os periféricos de entrada. Saulo, periférico de entrada está relacionado ao hardware, não é isso? Com certeza. A gente acabou de ver, né, o diagrama aí no slide anterior. Os dados precisam entrar de alguma forma para o computador poder realizar o processamento. Então, como é que eles vão entrar no computador? Quem é que vai fazer isso? O homem, que também a gente chegou a ver também nas últimas aulas aí a função do peopleware, que é aquela pessoa que vai fazer a manipulação dos dados e levar esse transpor do mundo que a gente está aqui, o mundo real para o mundo virtual, ou seja, para o computador. Ele vai entrar com esses dados no computador e ele vai entrar através de que equipamentos? Dos periféricos de entrada. Aí a gente tem vários exemplos, não é isso, Luiz? É isso. Quais aí. são os exemplos que a gente tem aí disponível? A gente vai mostrar para vocês aqui os mais comuns, que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. Então, assim, os periféricos de entrada são hardware, são componentes físicos que vocês já conhecem.
vamos ver aqui quais são eles. Ó, por exemplo, o mouse é um periférico de entrada, assim como o teclado, o scanner, o leitor biométrico e outros. Então, todos esses componentes aí que entram dados para o computador, o sistema computacional em si, ele é conhecido como periférico de entrada, certo? Mas também tem o que? Os periféricos de saída, que tão importante quanto os de entrada, são componentes que emitem informações processadas pelo computador. Então, o que acontece? Você enviou dados para o computador, agora ele vai ter que sair. Então, assim, não adianta nada se você está com o computador ligado, mas não tem, por exemplo, um monitor. A sua tela do seu notebook aí, ela estragou. O ciclo computacional vai acontecer? O que vocês acham? Você pode ter até o mouse, você está digitando lá, você sabe que ele está sendo processado, mas está saindo essa informação? Você, como usuário, conseguiu atender o seu objetivo, que é aquela informação? Não, porque está faltando um componente. Mas não existe, por exemplo, só o monitor, por exemplo. Existe impressora, vários. Vamos conhecer aqui alguns. Ó, observem aqui, ó, a impressora, o monitor, a caixa de som, não é isso? Quando sai aquele áudio lá, são informações que estão saindo aí para os usuários, que são considerados periféricos de saída, né? E aí existe também os periféricos que têm essas duplas funções aqui, ó. Ele é tanto entrada quanto saída. Então o que vai acontecer aí? Por exemplo, os periféricos de entrada e saída são componentes que têm dupla função, tanto envia como emite informação. Então, por exemplo, o pendrive, o CD, o disco externo, são periféricos de entrada e saída. Esses tipos de periféricos aí chegam até a confundir nessa aula. Às vezes você confunde, por exemplo, ele é entrada, ou ele é saída, ou ele é entrada e saída. Esses exemplos de CD ou pendrive definem bem essa função, né? Com certeza, é normal que a gente faça essa confusão, mas aí quando a gente entende, né, o conceito de entrada, aí você vê o processamento e a saída, aí as coisas ficam mais claras. Então a gente tem sim esses componentes de entrada e saída, e a gente pode definir também esses periféricos, Aloysio, como os dispositivos de entrada e saída, a gente pode definir também como hardware, não é isso? Nada mais é um conjunto de quê, Aloysio? A gente tem aqui, dentro desse computador, diversos componentes eletrônicos, não é isso? Vários circuitos integrados que se comunicam através de placas, correto? Aliás, as placas que se comunicam através de circuitos integrados. Isso forma o quê? Isso forma o hardware, que é a parte física. Então, os periféricos também são hardwares e são formados por esses componentes que eu acabei de falar aí. Tá isso bom? mesmo. Então, assim, o professor Saulo já informou o conceito de hardware e como que vocês vão encontrar a definição dele. Então, por exemplo, a gente citou que o pendrive, ele é um hardware? Por que é um hardware? Porque sim, é um conjunto de componentes. Tem uma placa lá dentro que vai fazer essa comunicação entre o software e o hardware, certo? Então, assim, já que vocês conheceram, vocês relembraram o que são os hardwares, agora, o que acontece? Para o computador, o seu celular, o seu notebook, o seu smartphone, enfim, para ele funcionar, o que precisa? Alguém que controle, alguém que gerencia. E esse alguém é chamado de quê? De sistema operacional. Não importa você, por exemplo, ter a melhor máquina do mundo, o melhor hardware do mundo. Se não tiver um sistema operacional, você não vai ter muito o que fazer. Por exemplo, quando vocês são infectados, por exemplo, com vírus ou corrompem o sistema do seu celular, vocês conseguem fazer alguma ligação? É possível acessar algumas redes sociais? Enfim, você fica impossibilitado de utilizar ele. Por quê? O seu sistema operacional foi danificado. Ele não está sendo capaz de utilização. Aí você procura vários métodos, ou formata, ou recupera, enfim. Então, assim, no computador em geral, no sistema computacional, é necessário um sistema, um sistema operacional, que o nome dele já diz, é quem vai operar. No computador, qual a função? Quais são as funções do sistema operacional? Vamos conhecer, vamos relembrar aqui o que são os sistemas operacionais. Então vejam aqui, ó. O sistema operacional é também um software responsável para fazer a interação do usuário com o hardware, não é isso? Então, no computador,
você vai ter o hardware, você vai ter o software que vai fazer essa interação, que é chamado de sistema operacional. Se um sistema operacional, um computador é inútil. Sem um sistema operacional, o computador é inútil. Tá certa essa afirmação, Sal? Certíssimo. É possível ter um computador, você operar um computador sem um sistema operacional? Hoje não, Luiz. Hoje você não consegue fazer isso. Qualquer usuário que tente utilizar um equipamento, um computador, sem um sistema operacional, pode ser até um smartphone, é inviável. Você não consegue, você não vai conseguir instalar nenhum aplicativo, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, sistema operacional é o sistema mais importante que a gente tem instalado no nosso computador. Seja ele para a gente utilizar em casa ou para a gente utilizar na nossa empresa, na nossa cooperativa, no Instituto Federal, qualquer lugar. Sem um sistema operacional, ele realmente é totalmente inútil. É isso aí. Então, assim, falando de sistemas operacionais, vocês vão encontrar diversos no mercado. A gente, na primeira aula, deixou bem claro isso, que o sistema operacional vai atender à sua necessidade. Então, você pode ter, por exemplo, um Windows, você pode ter o Linux, você pode ter um Mac, você pode ter um Chrome, enfim. Você vai utilizar o sistema operacional que atenda à sua necessidade. Esse é o nosso conselho para você, certo? Continuando aqui, nós vamos trabalhar agora com o quê? Vamos rever os conceitos e o termo, né, de trabalhar com o sistema operacional, o Windows no caso. Se fala muito em manipulação, né? Não é isso, Saulo? Quando a gente fala assim, eu vou fazer a manipulação do meu computador. Vou estar fazendo várias atividades, não é isso? Você vai estar movendo, você vai estar fazendo o que você quiser ali no seu computador, naquele seu ambiente, né? Isso já era possível quando os sistemas operacionais não tinham essa interface gráfica que a gente chama, que é toda essa parte de você poder movimentar o mouse entre a tela, né? Você tem esse menu iniciar, no caso, que é o sistema que a gente estudou, o Windows, mas isso foi amplamente utilizado e disseminado a partir da construção da interface gráfica nos sistemas operacionais. E aí você pode movimentar pastas, arquivos, figuras, imagens, vídeos, o que você quiser, de um canto para o outro, de uma forma bem intuitiva e bem fácil. Não é isso? Então, essa parte de você movimentar nada mais é do que você fazer a manipulação dos seus arquivos. Eu posso gravar, posso excluir, posso movimentar para a lixeira, posso retornar da lixeira, fazer aquilo que eu quiser com os meus arquivos dentro do computador. Não é isso, Luiz? É isso aí mesmo. Em aula, na primeira aula, a gente mostrou para vocês como manipular, como criar pasta, como excluir, como recuperar, não é isso? Aqui no nosso exemplo, eu deixei para vocês aí só para vocês relembrarem o que é um ícone de uma pasta, o que é um ícone de um arquivo comum, que no caso daí é um arquivo aí de texto, certo? Mas isso daqui já caiu até em concurso. Colocam só os ícones e pede para você referenciar qual é o ícone do computador, por exemplo. Aqui é uma pasta, certo? É uma pasta que você não tem como você confundir com outro arquivo. Então aqui, a gente tem outros arquivos, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta com arquivos dentro, ok? Aqui eu tenho 2 arquivos que vocês utilizaram aqui na nossa aula, que é o quê? Um arquivo do PowerPoint e um arquivo do Word, também. E tem vários outros arquivos, ok? Então o arquivo ele é composto pelo nome e pela extensão, ok? Dependendo do que for, vai ter sua extensão diferente. Então aqui, algumas dicas especiais aqui, teclas de atalho especiais. Vocês vão utilizar essas teclas, gente, em praticamente toda a sua vida, quando você estiver utilizando um computador, um celular, enfim. Tenho certeza que vocês já usam elas. Quem ainda não aprendeu, trate de aprender porque elas são práticas e, como eu falei, você vai utilizar em diversas situações, ou na sua escola, ou no seu trabalho, quando você estiver numa graduação, enfim, ok? Então vamos conhecer elas. Por exemplo, quando você faz, por exemplo, o Ctrl+C, você está dizendo para o computador que você quer copiar ele, ok? E assim, é bem importante de deixar claro que quando você faz, por exemplo, o Ctrl+C, quando você copia algo no seu computador, você está dizendo para o seu computador para deixar esse arquivo na área de transferência, que é um local onde que fica armazenado esses arquivos temporários. E toda vez que você faz Ctrl+C
e depois faz Ctrl V, vai acontecer o quê? Esse arquivo vai colar. Você também pode fazer o Ctrl X, ó, que também vai entrar para a área de transferência, porém você vai apenas recortar. Então utilizem bastante essas teclas que com certeza vai agilizar bastante, ok? Falando agora de banco de dados, certo? Que é um dos tópicos muito importante, e a definição dele é o quê? De forma simplificada, banco de dados são coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações. Então, assim, só para ficar bem claro para vocês, banco de dados são aqueles dados que são guardados em um local, em um computador, enfim. E aí o que acontece? Você vai buscar em algum momento esses dados. A gente deu exemplo para vocês, por exemplo, de dados de empresas, por exemplo, lá no Recursos Humanos, quando você precisa buscar informação dos funcionários de vendas, por exemplo, os colaboradores de vendas. Aí você vai lá, são quantos? Quais são as descrições? Quais são os cargos? Então, isso daí está armazenado em um banco, que é conhecido como o banco de dados. Uma lista telefônica é um exemplo também de banco de dados, porém, não é eletrônico, né? Você tem que ir lá procurar manual, certo? Hoje já tem também, né? A gente já tem lista eletrônica também aí, que é um repositório de dados. Isso. Sobre banco de dados, Luiz, eu vou fazer uma correlação. Quando a gente falou em manipulação de arquivos e dados, né? Você tem as pastas, os diretórios no seu computador e você movimenta de um canto para o outro, exclui, apaga. A gente pode fazer uma correlação com os bancos de dados também, aqueles dados que estão armazenados nos nossos bancos, tá? Então, o que você vai fazer? Lá no Windows a gente chama de manipulação. No banco de dados a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de transações. E quais são as transações que a gente pode fazer em um banco de dados? Tá? Então, basicamente as mesmas. Você pode ler um arquivo, não é isso, Luiz? Você pode ler um arquivo, você pode excluir aquele arquivo, você pode atualizar. O que vem atualizar? Ó, coloquei um arquivo lá, estava fazendo uma pesquisa sobre cooperativas no Brasil, iniciei minha pesquisa, coloquei só o título. Aí no outro dia eu fui lá, pesquisei algo mais, vou iniciar com a introdução. Vou lá e coloco a introdução nesse arquivo. Isso aí nada mais é do que uma atualização. Ou você tem uma figura lá, você quer apenas ver aquela figura, né? Você abre aquele arquivo, você vai fazer só uma leitura daquele arquivo. Apesar de ser uma figura, você só vai ver, você vai fazer apenas uma leitura. Então essas são as transações que a gente tem disponíveis no banco de dados. Isso é uma dica bacana aí, quem prestou atenção, eu acho que vai se dar bem, hein, Luiz? É isso aí, ó. O Saulo acabou de comentar com vocês. Então você pode fazer o quê? Uma leitura, uma gravação. Lembra quando você está utilizando, por exemplo, o Word mesmo, um exemplo que a gente utilizou em sala de aula. Quando você está digitando, você está atualizando, ou você está inserindo, não é isso? Ó, peguei um arquivo limpo, vou inserir informações. Ah, eu salvei esse arquivo, eu guardei ele, não é isso? Eu gravei. Bom, o que eu posso fazer mais? Vou abrir esse arquivo, vou fazer algumas inserções, atualizações. Tudo isso daí eu posso fazer com arquivo, ok? Um arquivo que vai ser armazenado, né, em um banco de dados, por exemplo, ok? E aí aqui, ó, os dois exemplos que eu mostrei para vocês, uma lista física, certo? E como o Saulo frisou bem, existe agora, a gente tem a opção de encontrar listas também eletrônicas, através aí de sites, e-mails, enfim, ok? Continuando, a gente vai agora o quê? Mostrar para vocês o editor de texto, que é o Word, certo? A gente utilizou vários exemplos, várias situações com o Word, que o Word é o quê? É um dos editores de texto mais utilizados no mundo, né? Então, o editor de texto mais utilizado no mundo, trata-se de uma ferramenta repleta de recursos e funcionalidades, o que a torna apta para a elaboração dos mais diversos tipos de documento. Eu chamo a atenção de vocês no quê? Por exemplo, em que situação eu vou utilizar o Word, por exemplo? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma apresentação, se eu quiser fazer um controle financeiro, é nesse programa que eu vou ter que fazer? Vocês lembram? Quais são os programas que nós utilizamos aqui? Utilizamos o Word, utilizamos o Excel, o PowerPoint, e todos eles têm funções específicas. Pode até ter funções que pode ser utilizada em um e utilizada em outro, mas a função do Word é trabalhar com texto, não é isso?
você vai fazer formatações, né, efeitos, enfim, relacionado a texto. Você vai editar uma imagem aqui no Word? Pode até fazer algum recurso com a imagem, mas ele não é um software específico para isso, ok? Não é o apropriado, né? Não é o apropriado. Eu já vou dar mais uma dica para o pessoal ir anotando aí, gente. Ó, quando a gente vai falar em relatório, eu preciso fazer um relatório, preciso fazer um documento, o professor me pediu um trabalho. Aí a gente vai e associa diretamente com o Word, que é aquele sistema mais utilizado no mundo todo. Mas o Word, gente, nada mais é do que um software aplicativo, tá bom? E ele a função dele é o quê? É editar textos. Além do Word, a gente tem diversos outros. A gente tem BR Office e vários disponíveis aí no mercado. Tá? A gente está utilizando o Word no curso porque é aquele mais utilizado. É o que a gente utiliza no Instituto Federal, inclusive. Vocês vão utilizar na casa de vocês ou na cooperativa que vocês forem atuar. É o mais comum e por isso que a gente está utilizando. Então, anota aí. Editor de texto é aquele que você utiliza para fazer os relatórios, as atividades de sala de aula. Tá bom? Mais uma dica importante aí, Luiz. Boa. Então, já que você conhece aí, já relembrou o editor de texto Word, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Olha essa dica aqui. O Word, no Word 2010, a sua extensão é essa, ó, .docx. Pode utilizar o doc, txt, são de texto. Mais específico aqui para o Word 2010 é esse daqui. Tranquilo? Aqui alguns recursos, como processamento de texto, inserção de imagens, formas, clip arts e outro. Você pode fazer o quê? Configurações de layout de página, tabelas e outros recursos. São muitos recursos que vocês vão poder fazer no Word. A gente não conseguiu passar aí nem 10% do que o Word oferece. Eu tenho certeza que em vida você não vai conseguir todos os recursos desse programa aqui, que é excelente. Lembra que a gente falou para vocês? É obrigação você dominar hoje os recursos do Word, ok? Continuando, aqui a gente mostrou como se criar, não é isso? Essa tabela aqui no Word. Então, assim, tenho certeza que vocês praticaram, né? Você tem lá o menu inserir, localiza a opção tabela, e a tabela é o que? Composta por colunas, certo? E linhas. Então, na hora de você inserir, é só saber o número de colunas. No caso aqui tem, ó, 1, 2, 3 colunas, não é isso? E quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Tendo essas informações, fica bem fácil você criar essa tabela no Word. Ok? Agora vem aqui, ó, planilha eletrônica. Essa sim é um software que é nem obrigação, né? É um compromisso que os nossos alunos têm que ter aqui com a gente para poder aprender, gente. Ó, vocês estão no curso técnico em cooperativismo, vão trabalhar muito com dados, vocês vão precisar gerar muitas informações e o Excel, ele vai possibilitar tudo isso para vocês, certo? Então, assim, eu pergunto, em que situação você pode utilizar o Excel? Vocês lembram? São várias situações, hein, Saulo, que a gente pode estar utilizando o Excel e o nosso aluno tem que dominar isso, né? Isso, mas tem que colocar na cabeça, você vai trabalhar com números. O software, que é um editor de planilhas eletrônicas, o Word é um editor de texto, o Excel é um software de editor de planilhas eletrônicas, mas você vai trabalhar com números, coloca na cabeça isso aí, tá? O software para você trabalhar com números é o Excel, tá bom? Ele que vai te dar uma melhor autonomia e automação para você trabalhar com esses dados, né? Dados numéricos, tá bom? E aí é importante. E o que a gente utiliza muito no Excel? Sabe dessa, Luiz? O que a gente utiliza muito no Excel? São as fórmulas, né? Com certeza. Aquelas fórmulas lá básicas que a gente tem. E uma dica importante aí, Luiz. Como é que eu sei que eu estou trabalhando com a fórmula, hein? Isso, agora vamos tocar agora nesse assunto que, com certeza aí, eu estou lembrando vagamente que tem alguma coisa relacionada a esse assunto, Saulo, na prova regular. Então, preste atenção aqui, ó. Primeiro, o Excel é o quê? Uma planilha eletrônica, certo? Por que ele é uma planilha eletrônica? Porque você, na realidade, lembra que eu falei para vocês que ele é uma tabela gigante, onde você encontra linhas e colunas. E a intersecção de uma linha com uma coluna formam as células, que é através dela que você vai fazer as suas fórmulas, suas inserções de números, inserções de texto. Então, se você já sabe que o Excel é uma planilha que compõe várias células, a gente precisa saber o que? Primeiro, antes da gente ir para as fórmulas, a gente precisa saber o que?
a localização dela. Por exemplo, uma célula, ela recebe o nome da coluna e o nome da linha. Então, por exemplo, a célula B5, a célula E9. O E, por exemplo, é referente à coluna e o 9 é referente à linha. Se inverter as ordens, pode ter certeza que essa fórmula tem erro. É isso que acontece em muitos concursos. Quem cria as fórmulas inverte essas situações de linha para coluna e é impossível, o Excel vai dar erro, ok? Então esse daí é um bizu para vocês. Agora olhem aqui, ó. Observem aqui, ó. Eu acabei de mostrar. Aqui, ó, o D, ele está referenciando a coluna, certo? Essa célula aqui que está ativa, ele está mostrando o quê, ó? Que ela é a D3, a coluna e a linha, ok? Agora vem a questão. O professor Saulo tocou nesse assunto. Para uma fórmula ser chamada de forma, o que ela tem que ter? Então veja aqui, ó. Uma fórmula, para iniciar, para o Excel reconhecer ela como forma, ela tem que iniciar com o igual. Se não tiver o igual, né, Saulo, pode cancelar que ela não é uma forma. Já não estou trabalhando com fórmulas, né? Sim. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente trabalha com números, a gente faz basicamente aquelas operações que a gente tem disponível na matemática, não é isso? Então, você vai trabalhar com o quê? Com soma, multiplicação, divisão. Beleza, tranquilo, posso trabalhar isso em uma forma isolada em qualquer célula na minha pasta de trabalho do Excel. Mas para mim trabalhar com fórmula, que o professor Aloysio acabou de falar aí, tem que ter o igual na frente. Se não tiver o igual chamando a fórmula lá, eu não estou trabalhando com uma fórmula no Excel, tá bom? É ok. Então, assim, aqui também, ó, só relembrando os operadores que você já conhece. Então, assim, esses aqui são os operadores para subtração, os operadores para adição. Aqui o que muda é esse asterisco aqui, vocês costumam utilizar o X, né, como multiplicação. E aqui é o asterisco, ó. Isso daí confunde muito. E a barra para fazer a divisão, ok? Continuando aqui, a gente mostrou alguns exemplos. Por exemplo, ó, aqui, ó, quando você utiliza igual, essas informações aqui. Observem aqui, ó. Quando você coloca igual A3 menos B3, ele vai dar um resultado, certo? Olha lá o resultado aqui, ó. Por quê? Ele pegou aqui o A3, ó, e subtraiu pelo B3 e deu aqui o meu resultado, ok? Assim como a outra fórmula que eu coloco igual A4, não é isso? A célula de baixo mais a célula ao lado. Olha o resultado que vai dar. E assim por diante. Esses cálculos aqui, ó, eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade, porque são cálculos simples. Colocou o igual, fez a operação correta, pode ter certeza que sua fórmula vai ter um resultado bom. Né? Você não vai ter problema com isso. Tem mais uma dica aí, Luiz? Volta lá naqueles lá. Isso, por favor. Atenção aí, a aula hoje está cheia de dicas, né? O pessoal deve estar adorando aí, né? Do outro lado. Vocês estão gostando, né? O professor aqui está passando muita informação, muita dica. Mas quando a gente trabalha com fórmula, o que a gente tem que colocar em mente? Tá? O que está dentro daquela célula, essa fórmula que a gente está trabalhando, ela é um dado, beleza? O que isso quer dizer? Onde é que eu quero chegar? Você pode, se eu tiver na célula D, por exemplo, D3, tiver o número 100, se eu quiser passar esse número 100 da célula D3 para a célula E3, eu passo o que vai para outra célula, o mesmo número 100. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? As fórmulas também são como se fossem esses dados, como se fosse um número. Então, você vai passar aquela fórmula de uma célula para outra, você vai passar a fórmula integral. É isso? Não sei se deu para compreender aí, mas enfim, se eu estou manipulando esses dados dentro da minha pasta do Excel, se eu estiver passando de uma célula para outra, nada mais é do que eu estou passando a fórmula de forma integral, não estou fazendo nenhuma movimentação na fórmula, aquilo que está dentro da célula, tá bom? Só estou mudando a posição dela ali na minha pasta. O professor Luiz vai demonstrar isso aí no próprio Excel para esclarecer as dúvidas aí que possam ter surgido nessa explicação, tá bom? Vejam aqui, ó, o exemplo, o que o Saulo tá mostrando para vocês é muito importante. Então veja bem aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui um valor 10, não é isso? Ó? E aqui eu tenho um valor 25. E eu quero aqui na célula C3 multiplicar esses valores, só para vocês entenderem. Então eu coloco aqui igual para se transformar em uma fórmula. Eu posso clicar no 10,
Quem lembra a operação aí para multiplicar? É o asterístico aqui, não é isso? Ó? E clica em cima. Olha o que vai acontecer. Ele vai ter o resultado. O que o Saulo explicou para vocês é isso, ó, que se eu movimentar essa célula, ó, esse resultado aqui que está no C3, nesse caso, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar aqui total, quero deixar esteticamente assim melhor. Aí eu venho aqui, ó, meu total é 250. O que alterou? O valor alterou aqui da localização das células, veja bem, ó. Olha aqui como é que ele estava. Estava aqui, observa qual era aqui Ó, você vê a que localização, né? Lá na célula, a fórmula lá, ó, o dado que está dentro daquela célula permanece o mesmo, né? Você vê que é o quê? É igual que é uma fórmula, certo? A3, que é a célula A na posição 3, vezes a célula B na posição 3 também. Vai movimentar aquilo ali para um outro local, o que você vai estar fazendo? Ó, mudou só a localização. Ao invés de ser a célula C3, qual é a célula que a gente está trabalhando agora, Luiz? É isso a mesmo. B6. Isso. E o valor corresponde ao mesmo. Tá? Então, só prestar atenção nisso aí, que pode ser que caia até em concurso. Isso aí é muito comum a gente ver e tem gente que fica preso nessas armadilhas aí, tá bom, gente? Ok? Então, deu para esclarecer a dica aí muito importante do professor Saulo, ok? Continuando aqui no Excel, o que a gente pode ser feito no Excel? Vocês lembram? A gente pode criar fórmulas automáticas como soma, média, contar números, o maior valor, o menor valor e outras, ok? Assim como gerar os gráficos, ok? Então, assim, ó, os gráficos precisam de informações para ser gerado também, certo? Olha aqui, ó, o gráfico que foi gerado dessas informações aqui, ok? E aqui o gráfico modelo pizza que foi gerado, ok? Aqui embaixo alguns modelos, ó, de gráficos que você pode escolher na hora de estar criando o seu gráfico. Continuando aqui, algumas situações que pode ser utilizado o Excel, no caso, quando você quer dar um desconto, né, quando você quer calcular o preço final. Inclusive, esse mesmo resultado, esse mesmo exemplo aqui, Saulo, foi a nossa atividade de percurso, né? Onde que eu sei que vocês fizeram aí e tiveram um resultado muito bom. Então, aí vem agora esse assunto muito importante, ó, que é a internet. Muitos alunos falam assim, Luiz, eu sei usar a internet, eu sou o cara da internet. E o que você faz? Eu utilizo só as redes sociais. E aí? Não por desmerecer, as redes sociais hoje, ela tem o seu valor. Né? A gente comentou em aula que as redes sociais tem como a gente ganhar dinheiro com ela, não é isso? Tem. Várias profissões estão surgindo que já dominam o mercado utilizando as redes sociais. Tem lojas hoje que só funcionam através de redes sociais, você não tem uma loja física. Tudo, a venda, a distribuição, tudo funciona ali através do intermédio das redes sociais. É bem interessante isso aí. Né? É isso aí. Então, assim, você, além de utilizar as redes sociais, pode fazer diversos outros recursos. Fazer uma compra, né? Estudar, fazer pesquisas, enfim, são diversas situações que vocês podem estar utilizando a internet e tem que utilizar de forma correta. Isso. Mas para utilizar a internet tem que ter um programa também. Lembra que a gente comentou? Lembrando, só queria te atrapalhar um pouquinho Pode aí. falar aí, professor. Uma dica aqui importante para o pessoal, acho que vai ser válido, né? Você tem uma internet, você tem um computador num ponto A e você quer conversar com esse computador aqui no ponto B, certo? Esses computadores em lugares distintos precisam conversar. Para que eles conversem, né? Eles troquem essas informações, você precisa ter a utilização do quê? A utilização dos protocolos, tá, gente? Então é muito importante aí você relembrar a questão dos protocolos. Você lembra? A gente tem protocolos de segurança, SSL, não é isso, Luiz? Isso aí. A gente tem o protocolo TCP/IP. O protocolo que o professor vai explicar, que é aquele para a gente navegar na internet, é o HTTP. A gente tem o protocolo TCP/IP. Então são diversos protocolos que a gente tem aí disponíveis e que nos possibilitam a comunicação entre computadores distintos. Agora vamos ver um pouco mais sobre navegação aí com a Luísa. É isso aí, bem lembrado. O professor Saulo hoje veio aí com
um leque de dicas para vocês. Certo? Hoje eu estou dando dicas importantíssimas. Quem está prestando atenção na aula de hoje aí, Luiz, vai se dar muito bem, eu acho. Eu acho que vai se dar muito bem. Quando estiver lá na questão número 5, aí vai lembrar do professor Saulo. O professor Saulo falou isso daqui, é verdade mesmo. Questão número tal, enfim. Então, continuando aqui, o que eu acabei de falar para vocês é o quê? Que vocês lembram, para você utilizar uma arquitetura de um computacional, um celular, um computador, enfim, precisa do quê? De um sistema operacional. Para você utilizar a internet, precisa de um software específico? A resposta é sim. Você precisa de um navegador. Então, esse navegador, existe vários hoje no mercado. Por exemplo, você tem aí o Chrome, você tem o Internet Explorer, tem o Mozilla, enfim. São várias situações que você pode estar utilizando, são vários softwares que vocês podem estar utilizando para navegar na internet, ok? Então, aqui, ó, o navegador é um software, que é um programa que permite você acessar a internet, ver vídeo, escutar música, jogue e interage com documentos virtuais da internet. Aqui são alguns exemplos de navegadores, certo? Aqui é muito importante vocês entenderem o que, ó. Por exemplo, as páginas, elas têm uma terminação, têm um nome, ok? E elas finalizam como? Por exemplo, se ela finalizar como edu, .com, .gov, .mil, .br, enfim. Aqui, ó, a gente deixou para vocês essa tabela que dá essa informação, a abreviação, o significado dela e o exemplo. Então, quando ela terminar como edu, é uma universidade ou instituição. .com é um site comercial. .gov é um site governamental. .mil é um site militar. Assim como org é uma organização ou não governamental. Ok? Aí vem os hiperlink. Hiperlink, gente, ó, de forma bem clara, ele está o quê? Ligando algo, né? Um objeto, um texto, uma informação, em alguma outra situação. Quando você está utilizando a internet e tem lá uma informação, que você passa o cursor do mouse em cima dessa informação e aparece a mãozinha lá do navegador, e você clica, ele abre outras informações. Isso aí é um link, ok? Então, quando vou falar de link, hiperlink, é uma ligação. No Office, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, quando você quer ligar uma imagem com outro arquivo, com uma página na internet. Esse é o conceito de hiperlink, quando você vai ligar uma informação a outra, ok? Não tem como errar, é algo bem tranquilo de entender. Continuando aqui, a gente tem o quê? Exemplo de hiperlink, ó. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui o site do IFRA, e esse site a gente clica, ele vai para outra informação. Alguns sites de busca aqui para vocês conhecem muito bem isso daqui, né? O Google, mas tem aqui o Bing, buscar UOL, procurar, o procura, não é isso? E o ponteiro. São informações de site de busca, né? Você vai buscar conteúdos aí na web. Editores de apresentação, que nós utilizamos qual? O PowerPoint. O PowerPoint é um exemplo bem simples. Quando eu vou utilizar o PowerPoint? Né? É fazer aquela apresentação, né? Quer deixar alguém apaixonado, como a gente falou naquela aula, né? 30 segundos para o primeiro slide, né? Aquele de apresentação. Você vai estar expondo aí sua cooperativa ou um trabalho que você tem feito aí ao longo do curso. Você precisa utilizar o PowerPoint, não é isso, Luiz? É isso aí. Então, assim, eu fiz essa pergunta porque teve uma externa ótima para vocês que simulou a utilização de um navegador, ou a utilização do PowerPoint. Então, assim, quando o professor passa o trabalho, hoje vocês vão precisar fazer uma apresentação. Muitos utilizam os recursos que tem. Eu tenho um pincel aqui, vou me apresentar, professor, esse assunto aqui. Mas não, hoje, se você tem um computador, se você tem os recursos tecnológicos, por que não deixar, não é isso, essa apresentação um pouco mais harmoniosa, né? Interativa. Isso. Você não vai investir alguns reais na sua cooperativa para deixar o computador lá só para manter uma planilha eletrônica, alguma coisa. Você vai utilizar todos os recursos. Para isso que o computador está aí para nos auxiliar, né? Então, PowerPoint é um exemplo desse. Você pode, o legal do PowerPoint, mais uma dica aí, tá? O legal do PowerPoint, você está fazendo uma apresentação. Questão dos hiperlinks, certo? Você quer trazer alguma coisa de fora da sua apresentação, tá? Você tem um negócio externo, quer trazer para dentro dela, você vai utilizar um
hiperlink. Um exemplo, estou lá no meu PowerPoint fazendo a apresentação do levantamento dos lucros da minha cooperativa no ano de 2017. E aí eu quero trazer uma planilha eletrônica, mostrar aquilo no Excel, né? Vários dados, muito dinheiro, a cooperativa lucrou bastante. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar um hiperlink na sua apresentação, trazendo aquela planilha, porque quando você clica em cima daquele hiperlink, vai abrir no Excel a própria planilha, e aí você vai apresentar todos os dados para quem estiver lá presente. É bacana isso, Luiz? Isso é ótimo. Isso é um dos recursos que você pode estar fazendo em PowerPoint. Então, assim, qual o objetivo dele? Chamar a atenção, deixar o seu trabalho mais intuitivo. O que pode ser colocado numa apresentação? Eu posso colocar imagens, eu posso colocar vídeos, eu posso colocar áudio, não é isso? Smart Arts, enfim, todos esses recursos visuais eu posso estar colocando na minha apresentação. No caso, minha apresentação, vocês lembram, é composto por vários slides, que aí sim, no final você vai ter uma apresentação no PowerPoint. Então, o que você pode colocar são todos esses recursos, ok? Então, assim, já adiantando, a nossa revisão finalizou por aqui. Nosso último assunto foi o PowerPoint, não foi, Saulo? Foi. Então, assim, eu tenho certeza que o resultado foi muito bom, né? Vocês iniciaram na primeira aula falando sobre o computador, né? Então, assim, são muitas informações, informática não se limitam a isso, mas eu quero dizer para vocês que leigos informáticos vocês já não são mais. São muitas informações, agora é hora de praticar, não é isso, Sal? Isso, eu quero aproveitar aí os momentos finais e dizer pro pessoal, gente, ó, respira fundo, fica tranquilo, que quem acompanhou as aulas, né, essas últimas semanas aí, quem está acompanhando pelo YouTube também vai conseguir fazer uma boa prova. E aí, informática, esse é o primeiro contato para alguns, mas eu tenho certeza que você vai ter diversos outros contatos, você não vai fugir disso, tá? Fique tranquilo também em relação ao que você aprendeu, porque informática hoje é intuitivo e interativo, você vai aprender muita coisa sozinho, no uso, no dia a dia, e tem as ferramentas na internet, as próprias redes sociais estão aí ensinando, o próprio YouTube está aí ensinando, então não fique preocupado. Também quero dizer que a gente está à disposição, não é isso, através do Instituto Federal aqui, para quem tiver dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, pode nos procurar aqui também, não é isso, Aloysio? Muito obrigado pela presença de todos e pela atenção, tá bom? Agora eu vou passar para o Aloysio as considerações finais aí dele. É isso aí. Então, assim, você está de parabéns por ter acompanhado esses 5 encontros. Então, desejo a você uma boa prova, leiam as questões com atenção, a gente reformulou ela para você acertar, a nossa intenção aqui é que você seja aprovado e com certeza, como o Saulo falou, quem acompanhou todas as aulas teve um resultado muito bom, ok? Então, assim, é uma satisfação enorme ter participado com vocês aqui. Como o Saulo falou, nós estamos aqui à disposição, ok? Então, boa prova e até a próxima, né? Até mais.